A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero estar gravando esse vídeo para falar sobre futebol, a paixão infernal. Nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse texto aqui, meus irmãos, se refere sobre o amor pelo mundo, onde o futebol é uma idolatria, a qual as pessoas passam a amar os seus times de coração, e isso torna-se um ídolo para o seu próprio coração, para ser adorado. Os times de futebol são ídolos que a Bíblia condena esta adoração. A Bíblia diz, desde o princípio, quando Deus estabeleceu as leis dos mandamentos, o Senhor diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3: não terás outros deuses diante de mim. Então, os times de futebol, eles são ídolos para que o homem viesse a adorar. Cada time de futebol, ele tem uma entidade, um espírito que trabalha para aquele time. Por exemplo, o Corinthians, ele tem o seu padroeiro, que é São Jorge. E outros times também têm seus padroeiros. E se eu for falar que o nome de todos é muitos, mas aqui é só mesmo esse exemplo para os irmãos entenderem. Porque cada país também tem o seu ídolo pela seleção. E essa torcida que o povo coloca é algo que Deus condena. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. E esta adoração para estes deuses, para esses times, esta adoração para estas seleções de futebol, Deus condena. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, Apocalipse capítulo de número 21, está referindo sobre a idolatria, a qual o Senhor condena. Aqueles que são idólatras não herdarão o reino dos céus. Diz aqui no versículo 8 de Apocalipse 21, versículo 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meus irmãos, a adoração, a veneração a um time de futebol leva a pessoa ao inferno. É a Bíblia que está dizendo aqui sobre os idólatras que não herdarão o reino dos céus, e eles serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que nenhum pecado leva as pessoas para entrar no céu. Ou seja, para entrar no céu precisa se santificar. Para entrar no céu é preciso renunciar toda idolatria, quer seja por time de futebol, quer seja por qualquer outra coisa. Porque a Bíblia diz, meus irmãos,
que quem tem ídolo no coração, quem ama o mundo, o amor do Pai não está sobre ele. Muitos já perderam o amor de Deus. Muitos Deus já não tem mais prazer nele. Deus não ama, porque aquele que ama o mundo, Deus não vai amar. Deus, Ele quer que nós venhamos amar Ele em primeiro lugar. Deus não divide o seu amor com o mundo. Ele quer que venhamos amar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que esse pecado muitos estão praticando, principalmente nesse tempo agora de Copa do Mundo, a qual as pessoas estão deixando o Senhor, estão vivendo esse espírito de idolatria, que estão torcendo em favor de seleções, estão vibrando, estão ali, colocando o seu amor nessas coisas que são ilusão. As coisas do mundo são ilusão. Essa é uma prática, um esporte mundano, que estão ali pessoas se divertindo em disputar uma bola, irá ali, como se diz, degladiar um com o outro, Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o servo de Deus, ele é separado. O servo de Deus, ele não se contamina com o mundo. Então, meus amados irmãos, para que os irmãos entendam isso, que a idolatria é um pecado muito grave, que desde o princípio, meus irmãos, desde o princípio Deus já havia dito, que não terás outros deuses diante de mim, não adorarás outro Deus além do Senhor. E muitos estão adorando o futebol, que é como um Deus, Muitos dão a vida por causa de time de futebol, muitos, sofrem por causa do time de coração, muitos choram, muitos se alegram por causa de um time de futebol. Mas quem morreu na cruz por você, para te salvar, é Jesus. Só por Ele que você deve chorar, só por Ele que você deve se alegrar, não por causa de futebol, não por causa dessas coisas que você vai sofrer, mas sim viver a vontade do Senhor Jesus Cristo. A vontade do Senhor é que você abra mão deste pecado, desta idolatria, de todos os ídolos que ainda tiver no seu coração. Não falo só de futebol, mas existem outros tipos de idolatria também. Não é somente imagem de escultura que é idolatria, não. Tudo que você colocar em primeiro lugar na sua vida é um ídolo, Então, meus irmãos, a Bíblia diz: filhinhos, fugir da idolatria. Nós temos que fugir da idolatria, meus irmãos. Esse é o versículo da palavra do Senhor. Fugir da idolatria. Todos nós, meus irmãos, devemos fugir desse pecado. Não deixar que essas coisas contaminem nós. Não assista futebol, que isso é perca de tempo. Isso aí vai fazer com que você perca a tua salvação, porque você vai ficar, colocando coisas más diante dos teus olhos. Porque isso, meus irmãos, além de ser idolatria, na prática do esporte ali tem vários tipos de pecado que estão sendo praticados ao mesmo tempo, porque ali estão tendo pessoas ali também, praticando ali a lascívia, os homens ali de bermuda, e também outras coisas, disputa, de um contra o outro. Isso, meus irmãos, Deus não quer guerra, Deus não quer violência. Deus quer que venhamos pregar para que essas almas se arrependam e abram mão dessas coisas. Até mesmo esses jogadores de futebol, eles pensam que essa riqueza, vai salvar eles. Essas fama e dinheiro vai salvar eles, e não vai. Essas coisas levam para o inferno, para a perdição. Jesus quer que venhamos se contentar com o que Ele tem nos dado, ser humilde, abandonar, todo o mundanismo,
deixar para trás a velha vida, porque a Bíblia diz que aquele que é de Cristo crucifica a sua carne e as suas paixões. Então temos que crucificar a paixão pelo futebol. Eu fui liberto há muito tempo do futebol, né? Então, meus irmãos, graças a Deus, eu não assisto mais, eu não tenho televisão, né? Para a honra e glória do Senhor, fui liberto disso, porque, meus irmãos, o meu coração só tem espaço para o Senhor. Não pode ter espaço para mais nada deste mundo. Você não pode dividir o amor de Deus com outros ídolos. Amém? Então esta é a palavra que eu deixo aqui para a igreja do Senhor, que é um alerta, que é um despertamento. É tempo da igreja viver em santidade para o Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus quer um povo separado, um povo limpo, arrependido para entrar no céu. Então que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus.